Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, esse é o segundo vídeo de uma série chamada 31 Dias, 31 Vídeos sobre Exocad. E aqui, basicamente, a gente vai dar sequência aonde a gente tinha parado no vídeo anterior, que é a confecção da coroa anatômica. Tá exatamente no ponto que havíamos parado no outro vídeo, então é só a gente dar sequência. Quando a gente abre o Exocad e a gente coloca para fazer o desenho, ele vai te pedir para puxar os arquivos. Você vai até a pasta desejada e, inicialmente, a gente tem que ter esses arquivos aqui, ó. Pelo menos um arquivo de mandíbula e um arquivo de maxila, tá bom? No caso, a gente está falando de um elemento inferior. Em geral, ele sempre vai puxar o arquivo referente ao trabalho que vai ser realizado. Ou seja, se é um elemento inferior, ele vai puxar marcado inferior. Se é um elemento superior, vai puxar marcado superior. Mandíbula. E logo após, ele vai pedir a maxila. É muito importante, pessoal, esse momento aqui, ó, a orientação de dados. A gente tem que orientar isso da forma correta, porque senão lá na frente a gente vai ter um problema com o nosso desenho, tá bom? Talvez a gente não consiga dar continuidade, talvez ele crache. Alguma coisa vai acontecer se a gente não prestar atenção nessa fase e a gente orientar os dados errados. Jennifer, como é que eu sei a orientação dos dados? Primeiro, aqui já tem indicativo. O correto é quando o desenho está assim de frente pra gente. A gente está vendo uma vista axial ou oclusal, tá bom? Não é assim. A gente vê que fica em vermelho e aqui tem um indicativo que isso aqui está errado. Mas o principal, pessoal, essa aqui é uma arcada inferior. A gente tem que posicionar ela com os dentes inclinados para baixo. Ela não é assim. Até porque a gente tem que pensar que a gente está vendo a boca do paciente de frente, aberta de frente. Assim como aqui, ó. Aqui a gente tem já um indicativo de como é a nossa arcada. Arcada superior voltada para cima e arcada inferior voltada para baixo. Então, isso aqui tá errado. E isso aqui é a forma correta de orientação de dados, tá bom? O próximo passo é a edição desses dados. É sempre importante que a gente limpe essas malhas, tá bom? E falando brevemente, aqui, ó, a gente vê que esses arquivos estão com cor correto. Isso aqui é um arquivo PLY. Em algum vídeo mais pra frente, vou explicar a diferença entre STL, PLY e etc, tá bom? Mas aqui a gente vai se deter a fazer a coroa. Então, eu vou desativar, nesse caso, a cor e a textura. E aqui, ó, a gente tem um probleminha. Porque essa arcada aqui, ó, tá entrando dentro do dente. Mas a gente vê que isso aqui, de fato, na verdade, não é um dente, né? É a gengiva do paciente. Quando foi escaneado, a pessoa escaneou muito para trás. E na hora de morder, provavelmente essa pessoa mordeu muito forte. Então, a gente tem que limpar essas malhas para que a gente consiga ter um bom trabalho e a gente não tenha problemas de oclusão posteriormente. Certo? O dentista escaneou só a meia arcada, então nós vamos manter assim também, mas a gente pode diminuir um pouco o tamanho dessas malhas, né? Aí, ó, já não temos mais toque. Aqui a gente vai atualizar as intersecções e a gente vê que já não tem toque, como tinha antes um baita de um toque de 0,7. Pessoal, não existe isso de toque 0,7, tá? A gente tem uma movimentação dos nossos dentes, sim, e quando a gente vai escanear, se essas malhas estiverem dentro uma da outra, até 0,2, 0,25, tá ok, é normal. A gente tem essa movimentação do nosso periodonto, que ela faz, de fato, até 0,2, 0,25 no máximo. Mais que isso, a mordida tá errada, tá bom? Daí tem que ver, é uma malha que ficou dentro? Não é? Dentista escaneou errado, o paciente mordeu muito forte. O que que tá acontecendo ali, tá? Então, eu vou cortar aqui mais um pouquinho.
porque não vai ter toque, né, ali. E vamos dar sequência. A próxima parte é a linha de detecção de margem. A gente tem algumas opções para isso, tá? Uma ferramenta que eu gosto de utilizar muito é o True Smile. A gente está vendo que não está muito definido aqui, tá? O correto é a gente conseguir enxergar toda a definição desse dente, tá? Da margem. Mas uma ferramenta que ajuda é o True Smile. Vê que ele consegue deixar um pouquinho mais nítido. E outra coisa, quando a gente tem o arquivo PLY, é olhar a textura também. Mas não se engane, nesses arquivos PLY, a gente tem uma pegadinha. Vou explicar mais adiante. Mas é isso, ó. A gente pode fazer com a detecção de linha de margem, mas geralmente não fica certo, então eu sempre recomendo o desenho livre. Lembrando, pessoal, o objetivo aqui é mostrar para vocês como deve ser feito. Eu não vou me deter muito em anatomia, e personalizar, e de fato personalizar esses dentes, tá? Aqui a gente vai fazer mais uma orientação de passos que devem ser feitos quando a gente está realizando algum projeto, tá bom? Aqui em espaço de cimento, isso aqui é uma coroa em IMEX. Geralmente eu deixo em 0,5 a parte do espaço, essa parte do espaço interno, que é a parte da nossa cimentação. E a margem, que é essa parte que é mais fidedigna, eu diminuo também um pouquinho. No meu caso, conforme a minha fresadora, eu sei que a minha fresadora ela vai copiar de forma fiel os bordos. Então, eu zero tudo isso. A gente vê, ó, que esses bordinhos aqui, ó, eles somem. Em outro momento, eu vou mostrar outras formas e como eu passo para alguns dos meus clientes também. E avançado, algumas opções. Tem gente que vai imprimir isso aqui, tem gente que vai fresar isso aqui. Eu tiro esse não bloquear área perto da margem. E se isso aqui vai ser impresso, a gente não tem por que deixar essa parte da antecipar fresagem ativada. Então a gente desliga. Se vai ser fresado, a gente tem que ver qual que é a menor fresa para essa peça que está sendo feita, essa coroa. No meu caso, 0,6. Veio todo erradinho aqui. Mas antes de mais nada, a gente vai voltar aqui no modo Expert. E aqui embaixo, uma coisa que não apareceu é o eixo de inserção. Para todo e qualquer dente que vocês vão fazer, vocês têm que ajustar o eixo de inserção, independente, tá? Tem dentes que eles vão vir certos, que nem esse aqui, a gente vê que não tem nenhuma área retentiva, mas tem dentes que vão ter retenções e a gente tem que ajustar. Isso aqui, ó, tá vendo que fica vermelho? Isso aqui é um indicativo que a área tá retentiva. Então a gente sempre tem que colocar numa posição em que a gente esteja pensando, quando a gente for colocar a coroa em boca, é nessa posição aqui que a gente vai colocar esse dente. E tentar deixar ela o menos retentiva possível. Por quê? Se a gente deixa com retenção, isso vai atrapalhar na hora da adaptação, tanto da pessoa que vai adaptar esse dente, essa estrutura no modelo, quanto do dentista depois que for colocar em boca. Ele não vai conseguir colocar isso em boca. Aqui a gente dá um ok. Voltamos para o modo assistente, que eu vou trazer o dentinho de novo. Aqui, aqui. E vamos posicionar ele. Essas partes que estão coloridas é porque, ó, tá pegando antagonista. Sempre deixem a oclusão ativada, tá bom, gente? Senão, vocês vão deixar esse dente alto. Lembrando que eu não estou aqui para ver de anatomia, mas para posicionar esse dente de uma forma satisfatória que sirva aos fins do
da nossa aula aqui, né? Até porque não é uma aula de anatomia, mas uma aula para que a gente descubra as ferramentas do Exocad. Aqui, ó. Vamos dar um OK, voltar para o assistente. Já posicionei o dente de uma forma satisfatória. Ele está dentro do corredor. Não tem toque com o antagonista. Na verdade, tem um toque mínimo, mas eu já tirei todo ele, porque eu coloquei a não adaptação. Ó, ele tá encaixadinho e vamos dar um seguir. O nosso dente está adaptado, então. Ele adaptou na peça, ó. E aqui é o momento em que você vai terminar de dar anatomia para ele, né? Essas partes que ficam em vermelho é a espessura mínima do dente. Mas, ó, isso aqui é o toque, ó. Esses aqui são os locais que estão tocando. Então, recomendo deixar os toques, depois só vir aqui, adaptar a oclusão estática e voilá. Neste caso, a gente não tem dentes adjacentes, mas é basicamente isso. Temos um dentinho. A gente tem que se atentar que ele esteja dentro do corredor, que ele esteja um dente coerente, com a anatomia também dos outros dentes. Ele não pode ser, pensa assim, eu tenho uma boca que tem uma anatomia extremamente trabalhada e eu vou colocar um dente liso. Não vai funcionar. Ou eu tenho uma boca com dentes muito desgastados e eu coloco um dente extremamente trabalhado. Não vai funcionar. Ele tem que ser coerente, ele tem que ser harmonioso com a anatomia do restante do trabalho. Depois que a gente já fez todas as modificações, aqui é o momento que vocês vão pegar e vocês vão testar, pessoal. Não tem o que fazer. Isso aqui é pura anatomia e o que você sabe sobre ela e o que você quer acrescentar a esse dente se estiver faltando alguma coisa. Aqui a gente pode colocar attachments, etc. Vou dar um seguir. E basicamente, vou tirar o True Smile. O nosso dentinho está pronto. Olha só. É isso aí. No próximo vídeo, então, aqui já tá o indicativo, ó. Eu vou mostrar como fazer o projeto desse modelo. Como que a gente confecciona isso tudo. Então, até a próxima. E qualquer dúvida, estou à disposição.